A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu sou o presbítero Carlos Carneiro e estamos aqui nesta manhã para trazermos mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que tem como tema a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente com os nossos ensinos da nossa Escola Bíblica Dominical. O tema de hoje, a lição 4, diz a iluminação espiritual do crente, 26 de abril de 2020. O nosso texto áureo, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, Efésios 1:17. A nossa verdade prática diz: a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 23. Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual, a saber, a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Nós temos o objetivo geral, que diz: esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. A nossa introdução diz assim: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Meus amados irmãos, como já foi falado em aulas anteriores, o nosso segundo trimestre de 2020, ela tem como base o livro de Efésios. Conforme a palavra de Deus nos revela e nos mostra, provavelmente por Tíquico, ele trouxe ali para Paulo, que estava preso, certo? Informações sobre os santos da igreja de Éfeso, situado na Ásia Menor. Então Paulo, ali muito feliz, muito contente, por saber que aqueles irmãos estavam cumprindo ali bem o seu papel de santos, de salvos, ele escreve esta carta para agradecer a Deus por
tudo aquilo que aquela igreja, situada na cidade de Éfeso, estava passando. Paulo aqui, ele inicia o capítulo 1 de Efésios com uma ação de graças a Deus por aqueles irmãos daquela cidade. Ele também faz uma oração intercessora pelos servos, pelos santos daquela igreja e finaliza com uma confissão de louvor e exaltação. Então, amados, nós, como crentes em Jesus, nós devemos também agradecer a Deus por tudo, mesmo que estejamos passando por momentos de dificuldades, momentos de aperto, nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, certa vez, estava preso com Silas e por pregar o evangelho do Senhor, mas ele, em nenhum momento, ele murmurou, ele questionou a Deus. A Bíblia diz que ele cantava louvores ao Senhor, porque ele sabia que estava naquele local, não porque havia pecado ou havia feito algo de errado, mas porque estava pregando o evangelho do Senhor Jesus. Então, tudo aquilo, meus irmãos, que sobrevier sobre nossas vidas, demos graças a Deus, demos louvor a Ele, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A nossa lição está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo Paulo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Por que é importante, meu irmão, o crente ele ser iluminado pelo Espírito Santo? E a resposta é simples. O que o Espírito Santo quer em nossas vidas, que nós possamos ver claramente, entender o plano de Deus em nossas vidas. Quando o Senhor nos chamou para esta santa vocação, que é a nossa salvação, Ele requer que cada um de nós entenda, compreenda qual é a boa e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. E nós só podemos alcançar isto, irmãos, através da orientação, da iluminação em nossas vidas do Espírito Santo. Por isso é importante que o crente sempre permaneça em comunhão com o Senhor, para que o Espírito Santo sempre possa atuar na sua vida, na minha vida, para que possamos entender claramente qual o propósito de Deus em nossas vidas, né? No primeiro item diz, ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Aí Paulo elenca aqui 3 bênçãos muito importantes, espirituais, que um crente ele pode receber. A eleição, a predestinação, a filiação. São 3 bênçãos, irmãos, muito importantes, inclusive sobre eleição e predestinação, foi assunto de nossa aula passada, na lição de número 3. Hoje eu vou me ater mais aqui à filiação e o dom do Espírito Santo. Filiação. Em que consiste essa expressão? Paulo aqui está querendo dizer, meu irmão, que o crente, quando ele crê em Jesus Cristo, crê no sacrifício do Calvário, crê que Ele é o Salvador de todos os homens, a Bíblia nos diz que nós passamos a nos tornar filhos de Deus. Filhos pelo quê? Filhos por adoção. Visto que Deus tem um único Filho, unigênito, que é Jesus Cristo. Mas a partir do momento em que nós cremos nesse Jesus Cristo, aceitamos eles como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser também filhos de Deus por adoção. Então, a filiação é uma bênção espiritual que Deus concede a todos aqueles
que aceitam o seu Filho Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e revelação. Olha, irmãos, esse espírito de sabedoria e de revelação, que Paulo aqui ele está tratando, ele fala, irmão, de um dom do Espírito Santo para que o crente compreenda as verdades espirituais, que o crente compreenda qual é a perfeita e boa vontade de Deus, para que o crente compreenda aquilo, o plano que Deus tem na vida de cada um de nós, visto que isso é importante ser ressaltado, porque muitos aceitam a Jesus e não buscam compreender a sua chamada, a sua vocação para a sua salvação. Então, Paulo aqui, ele pede, ele pede um socorro a Deus, para que nós, os crentes, recebamos esse espírito de sabedoria e revelação, para que nós possamos compreender aquilo que Deus tem revelado para nós. E é somente através do Espírito Santo que nós podemos compreender isso, essa sabedoria e essa revelação de Deus em nossas vidas, não é? Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso, Paulo, ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. O nosso segundo item, meus irmãos, fala sobre a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, a chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, e também a participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Então, primeiramente, irmãos, Deus nos chamou. Deus, através da sua palavra, ele nos chamou para que nós possamos participar dessa grande esperança que é a salvação do homem. Em segundo lugar, quando recebemos a chamada, Deus nos chama também para o serviço e também para a santificação. Por que é tão importante o crente se tornar santo? Ora, irmãos, a Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Por isso que a santificação ela é progressiva. Hoje nós somos santos, amanhã nós possamos buscar ser mais santos do que ontem. E assim nós possamos cada dia caminhar buscando esse perfil de santidade para que possamos agradar a Deus e quando o Senhor Jesus arrebatar a sua igreja, nós possamos encontrar com Ele nos ares, porque essa é a nossa esperança. Então, a nossa esperança fomos chamados, após sermos chamados, somos vocacionados ao serviço e à santidade e também iremos participar de um futuro glorioso, de vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, ao lado de nosso Deus, na qual veremos face a face. Essa outra esperança, irmãos, nós vamos participar dela
quando soar a última trombeta, quando Cristo ele descer para arrebatar sua igreja, no qual o apóstolo Paulo fala no livro de Coríntios, também no livro de Tessalonicenses, que no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, a Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Então vai se cumprir toda a esperança, toda a promessa que Deus fez para a sua igreja, na qual iremos participar de um futuro glorioso na presença do nosso Deus nos céus. O nosso terceiro item diz: as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Olha, irmãos, quando nós ouvimos essa expressão herança, nós temos a compreensão de que a herança é algo que nossos pais, nossos genitores, deixam para os seus filhos. Não é isso? Então essa é a primeira impressão que nós temos quando nós ouvimos a palavra herança. Mas aqui o apóstolo Paulo nos diz que a herança, ela enfatiza aquilo que Deus deu aos seus eleitos. E o que foi que Deus deu aos seus eleitos, que nós podemos considerar como uma herança? A Bíblia fala do perdão dos pecados. A Bíblia fala também da adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Olha, irmãos, nós todos estávamos condenados pelos nossos delitos e pecados. Mas o Senhor nosso Deus nos amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor perdoou os nossos pecados. O livro de Isaías diz que os nossos pecados foram perdoados, e mesmo que ele seja vermelho como carmesim, ele se tornará branco como a lã. Então, para que herança maior do que o perdão de nossos pecados? Em segundo lugar, temos a adoção de filhos. O apóstolo João, na sua carta, ele escreveu no seu livro 1:12, capítulo 1, versículo 12, que todos aqueles que receberam a Deus, receberam a Jesus, que era o enviado de Deus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção de filhos. E também as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Qual é a bênção que nós iremos desfrutar no porvir? Ora, em primeiro lugar, no arrebatamento da igreja, os santos que vão subir ao encontro do Senhor Jesus nos ares, eles vão participar do tribunal de Cristo. Iremos receber galardões por todo o serviço que nós prestamos na obra do Senhor aqui na terra. E em seguida, iremos participar das bodas do Cordeiro, uma festa gloriosa para todos os santos, para todos os salvos de todas as eras, desde Abel até aquele dia do arrebatamento da igreja. Iremos todos participar de um grande banquete espiritual que nós iremos desfrutar num porvir, ou seja, no futuro após o arrebatamento da igreja. Como, por exemplo, veremos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Olha, irmão, imagina, nós quando lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos uma história de grandes homens de Deus, grandes mulheres, servas do Senhor, homens como Abraão, mulheres como Sara, homens como Isaac, Jacó, Moisés, Davi, mulheres como Ruth, como Sara que eu falei, e outras tantas mulheres de Deus do passado. Nós iremos vê-las todos, tanto esses grandes homens quanto as mulheres de Deus, iremos contemplar, e uma bênção maior, iremos contemplar a Cristo, aquele que foi transpassado lá no madeiro, nós iremos vê-lo.
assim como Ele é. Iremos ver a Deus, o Criador de todas as coisas. Então são bênçãos espirituais grandiosas e nós iremos participar de tudo isso no porvir após o arrebatamento da igreja. Né? No segundo ponto, nós vamos falar sobre a excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Lembrando, meus irmãos, que quando Paulo escreveu essa carta para os irmãos de Éfeso, nós temos que lembrar que aquela cidade, ela era uma cidade rica em magia, certo? Ali nós temos os irmãos de Éfeso, novos convertidos, recém-convertidos, no qual saíram das artes mágicas, saíram da magia, e Paulo, ele deixa transparecer para os irmãos de Éfeso que toda aquela magia, aquelas artes mágicas, não são nada em comparação com o poder de Deus. Então Deus, ele é todo poderoso, ele pode todas as coisas. E Paulo deixa isso claro para aqueles irmãos de Éfeso, para que os irmãos de Éfeso possam confiar mais no Senhor, confiar mais na força do seu poder. E isso vale para nós. Ora, irmãos, quantos de nós não passamos dificuldade, aperto, e muitas vezes nos fraquejamos no sentido de que não confiar no poder de Deus. Ora, estamos passando por um momento difícil, não só no Brasil, mas em todo o mundo, essa pandemia do novo coronavírus, na qual tem muita gente assustada, inclusive crentes em Jesus. É claro que nós devemos precaver, nos prevenir, mas temos que entender que o poder de Deus é muito maior que tudo isto. Muito maior. Que Deus tem poder para, hoje mesmo, repreender tudo isto. Assim como Paulo ensinou que Deus é todo poderoso, nós podemos crer que Ele também é. Pois Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então aqui no primeiro item diz, a sobreexcelente grandeza do seu poder. O apóstolo Paulo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente, ela é traduzida do grego, que na sua forma adjetivada significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, do grego megetos, quer dizer grandeza, o objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Olha, irmão, somente Deus pode fazer tudo isto, né? Somente Deus tem um poder fora de medida. Então, que nós possamos confiar mais no Senhor, buscar mais a sua presença e confiar no seu poder, porque é tudo isto que nós estamos vendo aqui na nossa lição. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. E que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e na riqueza da herança. Somente Deus, irmãos, tem poder para transformar. Por isso o Evangelho, ele tem que ser pregado sim a toda criatura, independentemente de quem seja. Pois o homem pode ser pecador como for. Deus tem o poder de regenerar. Se este homem ou esta mulher crê no Evangelho,
crê no Senhor Jesus, Deus tem o poder de transformar a sua vida, apesar de tudo e de todos, porque o poder de Deus, ele é sem medida. E tudo Deus pode fazer. Muito bem. No nosso segundo item, traz a força do poder divino. O apóstolo Paulo, irmãos, ele traz aqui, ele apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder, da força do poder de Deus. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, sua ascensão à direita de Deus nos céus. E terceiro, sua elevação acima de todo o domínio. Ora, irmãos, a ressurreição de Cristo foi algo grandioso, algo poderoso da parte de Deus. Visto que Cristo, irmãos, como diz na palavra do Senhor, ele é as primícias dos que dormem. Por que, Paulo? Porque Jesus é as primícias dos que dormem. Porque Jesus, irmãos, foi o primeiro que morreu e ressuscitou e nunca mais tornou a morrer. Visto que quando ele ressuscitou, ele passou aqui ainda 40 dias entre nós, ele foi assunto aos céus, ou seja, ele ascendeu aos céus sem morrer. Claro que houve casos de outras pessoas que foram ressuscitadas, mas que tornaram a morrer. Exemplo de, no Antigo Testamento, daquela filha da viúva, né? Ali do qual Eliseu ali ressuscitou aquele menino. Temos já no Novo Testamento o caso de Lázaro, que era muito amigo de Jesus. Então, vou citar apenas esses 2 casos, teve mais casos, mas nesses 2 casos que eu citei agora, eles ressuscitaram, mas tornaram a morrer. Já o caso de Cristo não. Ele é as primícias do que dormem, por quê? Porque ele morreu, ressuscitou ao 3º dia e não mais tornou a morrer. Tá bom? Então a ressurreição de Cristo é a força desse poder, é a demonstração da força do poder de Deus. A sua ascensão à direita de Deus nos céus é algo também que nos demonstra esse poder de Deus. Visto que, por exemplo, no Oriente, na região do Oriente, quando alguém se sentava à direita de um rei, certo? Quem era que se sentava à direita de um rei? Era o primeiro-ministro, era o chefe de governo, demonstrando que posição de honra. Então, Cristo, ele está à direita de Deus, porque Jesus está na posição de honra, porque após a sua ressurreição, tudo ficou sujeito ao nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra. O Estevão, né? Estevão, quando ele estava ali sendo apedrejado para morrer, a Bíblia diz que ele, através do Espírito Santo, ele olhou aos céus e ele viu Cristo à direita de Deus. Certo? Então é um poder tremendo. E também a sua elevação acima de todo o domínio. Que domínio? De toda autoridade. O Senhor Jesus está acima de toda autoridade, tanto na terra quanto no céu. Então, tudo está sujeito ao domínio do Senhor. Tudo é feito conforme a vontade do Senhor. Para encerrar nosso 3º ponto, irmãos, diz assim: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro item diz: Cristo, as primícias do que dormem, foi o que eu acabei de falar.
Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Repetindo o que eu falei anteriormente, Cristo tem esse título de ser as primícias dos que dormem, porque foi o primeiro que morreu, ressuscitou e não mais tornou a morrer. Por isso ele é as primícias do que dorme, né? E também devemos lembrar que no arrebatamento da igreja, aqueles que morreram com Cristo, né? Aqueles que morreram com o Senhor, os santos do Antigo Testamento, por ocasião do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que eles vão ressuscitar primeiro. Eles vão ressuscitar primeiro. Antes de quem? Dos que estiverem vivos, dos crentes em Jesus que estiverem vivos. Então, no arrebatamento da igreja, os mortos ressuscitarão primeiro, que compreende os santos do Antigo Testamento e os salvos por Jesus. Eles vão ressuscitar primeiro, e aí os que estiverem vivos vão ser também arrebatados, transformados num corpo glorioso ao encontrar o Senhor Jesus nos ares. Mas primeiro foi Cristo que morreu, ressuscitou e não tornou mais a morrer. Após isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, os que morreram com Cristo vão ressuscitar e vão também encontrar com o Senhor Jesus nos ares, né? Nosso segundo item diz: Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando a elevação de Cristo ao trono, pondo a sua direita nos céus, né? Citei o exemplo de Estevão, né? No capítulo 7 de Atos, no qual ele, quando estava ali, prestes a padecer, ele fitou os olhos no céu e ali foi revelado Cristo à direita de Deus. Não é isso? E isso também cumpre uma promessa já anteriormente citada, né, no Salmo 110 e também em Atos, capítulo 1, versículo 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e sobre as forças do mal. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão que nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Olha, irmãos, assim como Cristo, hoje, ele está à direita de Deus, certo? Cristo também prometeu os santos do Senhor, que nós iremos nos assentar nos lugares celestiais. Ou seja, quando a igreja for arrebatada, irmãos, nós iremos estar ali para sempre ao lado do Senhor Jesus no céu. Então, em todo momento, aonde ele estiver, a igreja estará com ele, tanto no céu, quanto também quando ele reinar aqui na terra no milênio, Cristo também vai reinar juntamente com sua igreja, né? Com sua igreja. Então, só tem bênçãos para aqueles que forem morar no céu com o Senhor. É isso? E o nosso terceiro item, para finalizar, diz: Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Ora, irmãos, quando Paulo diz que Cristo, ele foi exaltado por Deus acima de todo o principado, todo o poder, toda a potestade e domínio, aqui está se referindo que Cristo, ele foi exaltado acima de todas as forças do mal, de todas as forças das trevas,
Ele é todo poderoso. Não somente das espirituais, mas também Cristo é exaltado acima de todo o poder, aqui na terra também, de todos os homens, de todo o poder. Então ele está acima de todos o poder, de todo principado, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, como a palavra de Deus aqui nos revela. Isso significa o quê? Que ele foi exaltado acima de toda eminência, ou seja, sobre toda autoridade, tanto do bem quanto do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja, ou seja, Cristo é a autoridade sobre a igreja, ele é o cabeça da igreja, né? E em segundo lugar, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Como eu falei e torno a repetir. Como Cristo foi exaltado pelo próprio Deus, acima de tudo e todos, a igreja que ele comprou com o seu sangue, ele é o dono da sua igreja. Então nada pode prevalecer contra a igreja. Nenhum poder do mal, nenhum poder das trevas, nenhum ser humano, ele pode prevalecer contra a igreja, né? Inclusive, nesses tempos que estamos vivendo, há algumas expressões de alguns que relata que nós estamos nesse processo de quarentena para evitar aglomeração e contaminação por esse vírus. Muitos chegaram até a dizer que o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, ele conseguiu fechar todas as igrejas. Mas, olha, irmãos, a igreja do Senhor Jesus não é um templo. A igreja somos nós. Ora, irmãos, isso que está acontecendo, pelo contrário, fechou as portas do templo, mas abriu em cada lar um altar ao Senhor. Quantos de nós, nos nossos lares, não temos lido a palavra de Deus, não temos orado mais, lido mais a Bíblia, feito nossos cultos domésticos? Ou seja, todos nós temos levantado no nosso lar um altar ao Senhor. Então, quando retornarmos dessa fase, iremos retornar mais fortes, mais fiéis, mais santos, porque nós conseguimos levantar um altar em nossos lares, firmar um altar em nossos lares e, dando continuidade, formar um altar dentro do templo do Senhor. Então, que Cristo vos abençoe, permaneça firme nos caminhos do Senhor, apesar de tudo e todos, seja fiel ao Senhor, pratique uma vida de santidade, busque mais a Deus em oração, tenha a prática do jejum, da leitura da palavra, e assim vamos permanecer até a volta do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar. Ore pela igreja do Senhor Jesus. Ore por todos os servos do Senhor que estão em todas as partes, para que nós possamos crescer unidos e fortes, para na volta do Senhor Jesus, possamos subir com Ele ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Que Deus em Cristo nos abençoe e a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém.